Olá, querida Igreja de Família, meu nome é Giovanni e eu vou trazer para você hoje o estudo de GDC da primeira semana de agosto. E agora, nesse mês de agosto, vamos estudar juntos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje a gente vai estudar do capítulo 1, nos versículos 6 a 8. A gente vai se aprofundar no que Paulo está dizendo nessa carta, qual foi o objetivo dessa carta. Mas antes, eu quero iniciar fazendo o nosso devocional, as promessas de Deus. Eu quero ler com você um versículo que está aqui em Salmo 91:11. O tema de hoje é promessas de proteção constante. Salmo 91:11 diz: porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Tem noção de que Deus, ele comissionou, ele enviou os seus anjos para acampar ao seu redor? Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e a gente fica muito preso no mundo físico, no mundo que nós conseguimos enxergar aqui. E nós imaginamos que a proteção divina, ela está relacionada só a coisas que acontecem aqui. Então, acidentes, coisas naturais do mundo físico. Só que a proteção divina, e Deus é muito claro em nos ensinar que a proteção divina abrange toda a realidade que vivemos, e não é apenas na realidade física, porque como você sabe, nós sempre repetimos aqui na Igreja da Cidade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então essa proteção divina, os anjos de Deus acampam ao nosso redor e nos protegem também na realidade espiritual, no mundo espiritual. Nós entendemos que o mal está ao derredor ali, ele está buscando brechas para nos atacar, mas nós recebemos essa promessa de Deus, de que os anjos estão nos protegendo, porque Deus os comissionou, os enviou, os ordenou a isso. Então nós temos que viver a nossa vida com essa paz no coração, sabendo que nós somos protegidos, amados por Deus e que nós temos um exército muito maior do que o exército das trevas, lutando ao nosso favor, lutando ao nosso redor, nos protegendo. E acima de tudo isso, nós temos Deus, que comanda todas as coisas, que tem controle de todas as coisas e nos protege e nos ama. Então nós não podemos esquecer disso. Para a gente poder mergulhar nesse estudo, eu queria orar sobre isso, para que a gente se lembre também dessa proteção e como isso se reflete na nossa fé em Deus. Então, antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de fazer uma oração em cima do tema do devocional, para que você tenha o coração aberto para receber a palavra de Deus aqui hoje. Amém? Então, ore comigo. Espírito Santo, colocamos diante do Senhor agora toda a nossa fé, toda a nossa vida. Espírito Santo, nós cremos na tua proteção, cremos que o Senhor ordenou os anjos para que acampassem ao nosso redor e não permite que as trevas, que as forças das trevas cheguem até nós, nos ataquem, encontrem essas brechas. Esconda-nos debaixo das tuas asas, Pai, que todos os dias a gente se lembre dessa proteção e do amor que o Senhor tem por nós, que nós possamos viver uma fé partindo desse ponto, de que somos filhos amados e temos um Pai que nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Então agora eu quero mergulhar com você no estudo de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ver aqui alguns versículos, do versículo 3 até o versículo 8, onde nós vamos entender o que Paulo via nessa igreja, qual foi a orientação de Jesus, a orientação do Espírito Santo para guiá-lo a escrever essa carta, e o que Paulo estava querendo falar para essas pessoas da cidade de Tessalônica. E nós vamos então mergulhar e estudar nós vamos estudar dois temas muito importantes aqui, a fé e o testemunho. É muito importante você entender que existe uma diferença. Uma coisa parte da outra. A fé é a convicção em Jesus Cristo, é a convicção das coisas que não se veem, mas o testemunho parte da fé. Ou seja, você não pode dizer que você tem fé, que você tem um testemunho, se você não tiver a fé em Jesus. O seu testemunho de uma vida com Cristo parte de um lugar de fé. Mas muitas vezes nós acabamos tendo a fé, mas não vivendo um bom testemunho. E nós vamos explorar um pouco isso aqui juntos. Então, nós somos exemplos de fé e um bom testemunho, primeiro, quando evidenciamos a obra da fé, o amor e a esperança. Em 1 Tessalonicenses 1:3 diz: quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor e a sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero quebrar esse versículo com você em três partes. A primeira parte vai dizer sobre o trabalho fiel. E aqui Paulo, ele não escreve as coisas por acaso. Nada do que está escrito na Bíblia foi escrito por acaso. Não é como se Deus tivesse visto Paulo escrevendo e falado: ah, Paulo, tudo bem, coloca aí qualquer coisa e depois a gente completa, depois eu dou um jeito. Não é assim.
Tudo que está escrito na palavra, nas cartas, tudo que está na Bíblia Sagrada foi escrito dessa forma por um motivo. Então, quando Paulo salienta ali o trabalho fiel dos Tessalonicenses, ele está dizendo para eles que tudo que eles estão fazendo está partindo de um lugar de fé. Entende? Ele não diz que as obras de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, eram obras vazias, obras para se aparecer, obras de hipocrisia, de alguém que fala, mas não faz. Pelo contrário, ele está dizendo o seu trabalho fiel. Ou seja, ele entendeu que a igreja de Tessalônica estava de fato trabalhando, servindo a Cristo com o coração no lugar certo, buscando e visando a Cristo. Por isso ele ressalta: todo o interior ali da igreja, todo o redor da igreja estava sendo transformado. E a gente vê isso logo depois, quando ele diz: seus atos em amor e a sua firme esperança. Então, quando ele diz os seus atos em amor, ele está dizendo para eles que o trabalho deles está sendo visto como o trabalho de alguém que ama Cristo. E a firme esperança reafirma essa fé. Diz para eles que ele entendeu, o apóstolo ali está vendo que a igreja de Tessalônica está trabalhando, está agindo em amor e vivendo em amor, porque entendeu que há uma esperança futura, entendeu que foi salvo por Jesus, entendeu que ele voltará e que ele vai nos abençoar e que ele vai nos resgatar, ele vai nos glorificar. Então, a partir dessa esperança futura, eles agiam hoje em amor. E eu quero que você entenda isso. Quando você é transformado por Jesus, e a gente passa por isso, talvez todos aqui tenham passado por isso. Um momento onde você não tinha Jesus e agora você tem. E agora você olha para as coisas de maneira diferente, porque você entende diversas coisas que você não entendia antes. Agora você entende que é criado por um propósito. Você entende que existe por uma causa, que você não foi um acidente cósmico, mas que você foi um filho amado, criado por Deus. Foi entregue à sua família e foi protegido por Deus, como nós lemos no devocional hoje, está sendo protegido, está sendo amado e vai ser protegido para o resto da vida. Não tem como nós aqui, em uma igreja que serve a Jesus, estarmos reunidos em um grupo da cidade onde nós falamos sobre Jesus, nós dizemos coisas e dizemos que somos filhos, mas essa fé que entrou no nosso coração, nos resgatou e nos salvou, não ser refletida nessas ações, nessas obras. A gente entende muito claramente que as obras não são suficientes para nos salvar. Nós não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. A Bíblia é clara em dizer isso. Nós somos salvos pela fé no nome de Jesus, pela firme esperança da glória que é Jesus Cristo. Aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador é o que nos salva. Mas a Bíblia também nos diz que as obras devem revelar essa salvação. As obras devem revelar a nossa fé. Então é natural que nós olhamos para um grupo da cidade, olhamos aqui para as pessoas que estão participando desse momento, que receberam Jesus, e nós entendemos que as pessoas à sua volta têm que ser impactadas pelo amor de Jesus, porque esse amor te alcançou, mas não alcançou você para parar em você, alcançou você para alcançar o próximo. Então, quando Jesus salvou você, ele salvou você pessoalmente. Ele conheceu você, ele olhou você nos olhos, ele morreu naquela cruz especialmente por você. Mas quando ele fez isso, ele já olhou através de você para todas as pessoas que ele alcançaria através da sua vida, através do seu testemunho. Talvez você tenha muita dificuldade de falar em público. Talvez você tenha muita dificuldade de falar com pessoas estranhas que você não conhece, de você pregar ali o amor de Jesus para pessoas estranhas, mas você não necessariamente foi chamado para isso. Você pode ter sido chamado para evangelizar aquela pessoa que está no seu trabalho todos os dias com você, na sua faculdade. Pode ser que Deus esteja trabalhando no seu coração e quer que você comece pequeno, para que aí sim você consiga levar o amor de Deus para as pessoas que você talvez ainda não conheça. Mas por que você não pode começar agora onde você está? Por que você não pode começar pequeno, ser fiel no pouco? Você agora tem a oportunidade, eu tenho certeza que em algum lugar da sua vida você tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Para algum familiar, alguém que está precisando, alguma amizade da faculdade, alguém que realmente pode ser impactado e transformado através da vida de Jesus. E você vai mostrar para essa pessoa através daquilo que Jesus fez na sua vida, através dessas mudanças que ele realizou no seu coração e do amor que te alcançou, como isso é bom para você. E a gente não pode se esquecer, Jesus prometeu que vai voltar. Jesus prometeu que tudo que nós vivemos aqui na Terra não é simplesmente algo eterno, não é eterno. O que é eterno são suas palavras, são suas promessas.
Então hoje, um mundo que vive com tanto medo do futuro, um mundo que vive tão preocupado com rumores de guerra e coisas que a gente está vendo mundo afora, as pessoas estão desesperadas, precisando de esperança. E é a sua vida, é o amor que Jesus entregou para você, que você pode compartilhar com as outras pessoas, que vai trazer esse sustento e essa esperança para eles. E isso nos conecta diretamente ao segundo ponto. O segundo ponto vai nos dizer assim: somos exemplos e testemunhamos a fé quando suportamos os sofrimentos da vida com alegria. 1 Tessalonicenses 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 diz: assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Você já conversou com aquela pessoa que, assim, ela tá passando por uma fase extremamente difícil, mas você vai conversar com ela e mesmo assim ela sorri para você. Mesmo assim, ela transmite esse amor, transmite essa esperança de que aquilo vai passar. E o que ela é não muda, ela é amada por Deus, uma filha amada por Deus. Essas pessoas estão, de fato, testemunhando sobre a fé em Jesus. Porque Jesus não disse para nós que uma vez que a gente se converteu, tudo acabou, todo sofrimento acabou e agora para sempre é tudo um mar de rosas. Ele não disse isso pra gente. Na verdade, ele disse o contrário. Ele disse: permaneçam firmes, porque neste mundo terei aflições. Porém, ele nos prometeu que estaria conosco, estaria com a gente em todos os momentos. Ele disse que não nos abandonaria e nós nunca estaríamos sozinhos. Isso é o que nos dá a esperança. Mesmo quando a gente passa pelos piores momentos do mundo, a gente pode ter certeza que o Deus que nos amou e nos salvou e nos criou está ali do nosso lado. O livro de Apocalipse, ali nos seus capítulos finais, vai dizer que ele enxugará de todo o olho as lágrimas. E em nome de Jesus, essa é a nossa esperança. E é isso que nos diferencia. Nós não estamos vivendo a nossa vida terrena, a nossa vida aqui na Terra, simplesmente baseado em algo que a gente quer ganhar aqui na Terra. Não é só um planejamento de vida. Nós não estamos aqui vivendo apenas visando a aposentadoria, visando uma carreira ou algo nesse sentido. Essas coisas são ótimas e Deus preparou para cada um chamado e algo que a gente vai realizar aqui na Terra, um propósito a ser realizar aqui. Mas nós podemos viver além disso. Nós podemos olhar para tudo isso como ferramentas que Deus nos entregou para levar o amor dele para as outras pessoas. Mas a nossa esperança é de que não existe sofrimento que seja maior do que a esperança da glória que nos espera. E o próprio apóstolo Paulo diz na segunda carta a Coríntios, que nós já estudamos aqui, que essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar ao peso da glória da eternidade com Jesus. Isso é o que nos move, é isso que nos faz encarar o sofrimento de uma forma diferente. E é por isso que o cristianismo é tão diferente, porque nós temos uma esperança, e a nossa esperança não é uma esperança cega, é uma esperança viva, porque nós cremos em um Jesus que ressuscitou dos mortos. Não cremos em um Jesus que morreu e morto está. Nós cremos em um Jesus que morreu sim, mas ressuscitou e vivo está, intercedendo por nós. A nossa fé é viva porque nosso Deus é o Deus vivo. Então nós temos que viver a nossa vida baseada nessa verdade. E tudo isso também nos leva ao terceiro ponto, que vai dizer assim: quando somos exemplos e testemunhamos a fé quando vivemos para a eternidade. Evidenciamos que sabemos qual é o nosso destino, o céu. Isso mostra para nós uma forma diferente de viver, como nós já estamos falando aqui. Tem uma frase de um livro muito famoso, que é Alice no País das Maravilhas, que o gato risonho olha para ela, ela diz que está perdida, e o gato olha para ela e diz: ah, mas se você está perdida, então qualquer caminho serve. Para nós, não é assim. Porque nós não estamos perdidos, nós temos um alvo, nós sabemos qual é o nosso destino, sabemos onde vamos chegar. Então não é que qualquer caminho serve, é que nós já sabemos qual é o caminho. E qual é o caminho? Jesus Cristo. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós sabemos qual é o nosso destino, o que nos preocupa? Em 1 Tessalonicenses 1,10 vai dizer assim: também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Olha como isso é forte. Paulo diz que os tessalonicenses esperavam, olhavam para o céu esperando a volta de Cristo. Você tem vivido como alguém que espera algo grandioso? Você tem vivido como alguém que está nessa expectativa por algo grandioso? Ou você está meio perdido ainda? Você não sabe exatamente o que você está esperando, ou às vezes você simplesmente se esquece.
Você não para pensar que, de repente, sem você saber, sem ninguém saber, as trombetas vão soar e a gente vai ver o nosso Senhor vindo nas nuvens, em glória. Se isso não mexe com o seu coração, talvez você ainda não tenha entendido a grandiosidade disso. Se isso não é algo que você pensa ali no seu dia a dia, talvez você precise orar para que o Espírito Santo coloque essa expectativa no seu coração, porque a expectativa da volta do nosso Senhor é o que deve mover todos os cristãos. A gente tem que se lembrar disso. Um dia, todas essas preocupações que a gente vive aqui não vão mais valer de nada, porque o nosso Senhor voltará para nos buscar. E quando Ele nos buscar, tudo será completo, toda a alegria será completa. Tudo que nós já vimos em parte, vemos em parte, veremos completamente face a face. E isso é maravilhoso. Isso é incrível. Você precisa viver nessa expectativa. Você já se preparou para uma viagem muito longa? Recentemente eu viajei, fui para o Ceará. A minha esposa é do Ceará, ela mora numa cidade do interior lá do Ceará. E a gente teve que pegar 3 horas de avião e 5 horas de carro para chegar. E foi uma viagem muito legal, a gente aproveitou bastante, mas o caminho até lá foi um caminho longo. A gente passou por uma estrada difícil, passamos por momentos ali onde a gente teve alguns sufocos na estrada. Só que quando a gente chegou na cidade, a gente já não estava mais preocupado com a estrada. A gente não estava mais preocupado com o que já passou ou o que iria passar. A gente já estava ali desfrutando daquele destino, porque a gente entendeu que o destino que Deus preparou pra gente naquela viagem era algo maravilhoso, era algo que a gente estava já com essa expectativa de viver. Então, não teve problema a gente passar por alguns sufocos na estrada, não teve um problema ali o pneu furar na estrada, coisas assim, porque nada foi capaz de parar a gente, de nos impedir de chegar no destino que Deus preparou. E assim tem que ser a nossa vida. Você está caminhando, você está na estrada, você está correndo a corrida. E vão ter percalços no meio do caminho. Vão ter momentos onde você vai tropeçar, vai às vezes machucar o seu pé, mas Jesus Cristo está com você, do seu lado, Ele está te ajudando. Ele vai enfaixar o seu pé se você precisar, Ele vai te dar água para beber se você tiver sede, vai te dar de comer se você tiver fome, mas Ele não vai te deixar desamparado nessa corrida. E vai chegar o momento onde a gente vai se encontrar com Ele face a face. E aí, tudo que a gente passou nessa corrida não vai se comparar com a recompensa que nos espera. Não vai se comparar com o tamanho da glória de Deus que vai vir sobre nós e que a gente vai poder desfrutar, porque finalmente veremos Deus face a face. E vamos estar juntos, celebrando com Ele. Isso é maravilhoso. E então isso deve mover a sua vida. Você precisa pensar nisso. Você tem expectativa para a volta de Jesus? Você está animado de pensar que a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar? Isso tem que ser uma expectativa no nosso coração. Então, se você não tem hoje, vamos orar sobre isso, refletir sobre isso e pedir para que o Espírito Santo aumente a nossa expectativa relacionada à volta de Jesus e à eternidade que nos espera. E para concluir, eu quero deixar com vocês aqui uma frase. Está dizendo assim: o mundo está sempre nos observando e muitas vezes está com os olhos de quem busca esperança. Isso é muito forte, isso é muito verdade. As pessoas no mundo precisam do amor de Jesus, precisam da esperança que está em Cristo. E nós, como cristãos e filhos de Deus, nós somos chamados para levar esse amor, levar essa esperança. E isso tem que ser refletido nas nossas obras, nas nossas ações, nas nossas falas. Nós precisamos viver uma vida de acordo com a fé que nós professamos. Nós fomos chamados para viver o cristianismo verdadeiro, que é o cristianismo que Jesus nos trouxe. Nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para responder o mal com o bem, nós fomos chamados para servir com excelência, nós fomos chamados para viver uma vida de rendição a Cristo, nós fomos chamados para conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos na perspectiva de Deus. E nós fomos chamados para andar em amor, para realmente impactar as pessoas à nossa volta. Talvez você ainda não conheça, de fato, todo esse amor que a gente recebeu. Talvez eu esteja falando aqui durante todo esse tempo e você não experimentou, de fato, ainda esse abraço de Jesus e esse amor de Jesus. Então eu quero convidar você hoje. Se você quer dar um passo de fé e aceitar esse amor, vai aparecer um QR Code na tela agora que você pode escanear e nos mandar os seus dados. Você está tomando uma decisão e nós queremos te ajudar. A decisão que você está tomando é pessoal, mas nós queremos que você nos envie os seus dados para a gente poder entrar em contato com você e cuidar de você e te orientar durante essa decisão, nos próximos passos, conectar você com pessoas que vão te ajudar. Então, se você
quer conhecer esse Jesus, quer aceitá-lo no seu coração, quer se aprofundar nesse amor, então tome essa decisão, escaneie esse QR Code e entre em contato com a gente que nós queremos ajudar nesse processo. Talvez você já tenha recebido Jesus, mas você ainda não está no grupo da cidade. Então, eu tenho que te dizer, esse estudo online ajuda bastante, você pode ter sido ministrada por ele, mas estar em um grupo da cidade é essencial na sua caminhada cristã. É essencial na sua caminhada aqui na igreja da cidade, porque é nesse grupo onde você vai ter pessoas que vão orar por você pessoalmente, que vão te conhecer pessoalmente, que vão estar conectadas com você, que vão viver todas as coisas que a igreja oferece junto com você. Então, se você ainda não tem um grupo da cidade, também está aparecendo um QR Code para você entrar em contato com a gente vai direcionar você para um grupo da cidade próximo, ou se você não tiver um grupo da cidade próximo, a gente tem algumas opções de grupos online que a gente vai encaminhar para você. Mas não fique de fora, não deixe que esse medo ou uma vergonha impeça você de viver o que você tem para viver aqui na igreja da cidade, dentro dos nossos grupos da cidade. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu vou orar encerrando esse estudo e eu espero que você tenha sido ministrado pela palavra de Deus, que a gente possa juntos viver um bom testemunho de fé, juntos para a glória de Cristo. Espírito Santo, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse estudo. Peço que o Senhor abençoe cada um que está assistindo, que a palavra tenha encontrado um bom solo para semear, que a semente cresça, floresça e possa dar frutos, Pai, de bom testemunho, de uma fé sincera no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.